onde Cristo vem trabalhando durante esta semana para restaurar a nossa vida, a nossa família, restaurar em nós a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que bom ter você conosco, os irmãos do distrito de Itatiaia, do distrito da 25 de agosto, do distrito central daqui de Duque de Caxias, os irmãos de Hortolândia, os irmãos de Minas, os irmãos que estão no exterior, em Portugal, enfim, há pessoas de vários lugares. Ontem fiquei sabendo que tem gente lá no Piauí, em Teresina, nos acompanhando. Que bom que você está conosco. E é bom que você lembrar neste momento de compartilhar a nossa live. Compartilhe este link, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, como você está sendo e será abençoado nesta noite. Nós ainda lembramos que estamos com o nosso mutirão de Páscoa, e nós convidamos e apelamos a você, para que de maneira especial você possa nos ajudar a alcançar e a sanar necessidades de famílias. Ontem nós levamos uma cesta, o irmão daqui da igreja levou uma cesta para uma família que não tinha o que comer, com filhos. Há muita necessidade, muitas famílias que estão passando por um grande sufoco neste momento. Nós contamos com você e Deus vai te abençoar. Ele tem abençoado, vai continuar abençoando. Compartilhe as bênçãos e faça sua doação, para que nós também possamos levar a alimentação àqueles que estão em condição de rua. Eu quero mandar um abraço para o Augusto Fabrício, para a Jéssica, para a irmã Gilvanda, para a irmã Maria Hilda, para a Carla, que está aí conosco, para a irmã Edna, para o irmão Francisco dos Santos, para a irmã Cleonice, a irmã Mara Melo, o José Carlos, a Leila Barreira, o Edson Modesto. Boa noite, Edson, tudo bom? O Edson já frequentou aqui, hoje frequenta uma igreja que está mais próxima da sua casa. Um abraço, Edson, para você e sua família. A irmã Érica Macedo, Wellington, Janete, Ellen Ferreira, Márcio Cardoso, Paulo Feital, Marilene Ramos, Edneia Macedo, a Sandra, a Antônia, o Nélio, a Aline Melo, Franci Costa, Joana Lopes Rangel, Ive Nascimento, Marilene do Ramos, Everaldo, Luiz Henrique, Maria de Lourdes. Uma boa noite a todos vocês e a todos aqueles que estão entrando e nos acompanhando aqui na transmissão. Eu quero lembrá-los de que daqui a pouco vai aparecer o texto-chave, a palavra-chave. Nós estamos aí sorteando alguns CDs da Paula Chacon, então você já deve estar anotando aí as palavras, para que na sexta-feira, quando nós enviarmos o link, este é o CD que você está concorrendo, nós temos alguns aqui, então é bem possível que se tiver mais de uma pessoa que acerte todas as palavras, também vai ganhar o CD. Então não desista, não desanime. Se você perdeu algum dia, volta, assista, anote a palavra, e sexta-feira nós vamos mandar um link para você escrever todas as palavras. Aqueles que estiverem corretos, nós vamos avisar no sábado pela manhã os ganhadores, e aí você pode dar um jeito de vir retirar conosco. A Franci deve passar aqui no sábado, ela já ganhou o CD dela, está autografado aí, dedicado pela Paula e o pastor Patrick. Ela deve passar no sábado pela manhã para receber aqui. Quer receber um CD? Está facinho, facinho. Participe. Já compartilhou? Já se inscreveu no nosso canal? Já curtiu esse vídeo? Ainda não? Faça agora. Há pessoas precisando ser abençoadas. E eu quero neste momento te convidar para orarmos ao nosso Deus, para pedir que uma vez mais Ele fale ao nosso coração através dos louvores, da mensagem especial que a Paula Chacon vai trazer,
e também através da palavra de Deus, que o pastor Patrick vai abrir para nós daqui a pouquinho. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amável Pai, louvado seja o teu nome pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Suplicamos em nome do nosso Salvador, que derrame o teu Espírito sobre todos nós nesta noite. Aqui estamos para te adorar, aqui estamos para sermos restaurados. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Unge o louvor, a banda, Paulo e o pastor Patrick. E que através de todos estes momentos, o teu poder em nós nos restaure a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Te suplicamos e já agradecemos na certeza de que nos ouve e de que hás de nos restaurar nesta noite, por Jesus. Amém. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro a sua cruz. Se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou. Em meu lugar
mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Boa noite a você que está nos acompanhando. Que bom que você está conosco mais uma vez. Eu tenho certeza que, como todos os dias tem acontecido, Deus tem algo especial para o seu coração e para a sua vida nessa noite. Então compartilha esse link, dá um joinha nesse vídeo para que a relevância seja maior para o YouTube e que isso possa chegar bem longe. Vamos preparar os nossos corações para receber dos altos céus a palavra de Deus. A Bíblia nos conta várias histórias que nos inspiram, nos mostram que, independente das circunstâncias em que estamos, quando a presença de Deus se faz em nós, nós somos transformados para melhor. Que essa noite você tenha um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Amém? Escute. Mulher da vida, sem amigos, sem um lar, ferida aberta pra jamais cicatrizar. Maria, quando se encontrou com o Salvador, provou a pura essência do que é o amor. Cobrar impostos era sua ocupação, roubava parte de toda a arrecadação. Quando o mestre o chamou, Zaqueu se transformou, devolveu ao povo tudo aquilo que roubou. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Presta atenção nessa história que a Bíblia nos conta. Olha que lindo. Tomou pra si a esposa do seu próprio amigo. Calma aí. Tirou-lhe a vida em terreno inimigo. Davi chorou ao perceber a situação, mas Deus falou: Ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceitos. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas e a paz do céu invade a alma. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão
Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus e nosso Pai que estás nos céus, mas também se faz presente bem pertinho de nós através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque já estamos na sexta noite. Este é o sexto tema que temos pregado sobre as últimas frases de Cristo pronunciadas na cruz. E cada frase tem um sentido com grandes significados para a nossa vida. E não é diferente de hoje. Então, que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para que assim possamos compreender a Tua palavra na beleza da Tua santidade. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada amigo, cada irmão que está acompanhando, assistindo conosco. Abençoe os nossos amigos em Minas Gerais, abençoe os nossos amigos em São Paulo, abençoe os nossos amigos aqui no Rio de Janeiro. Que juntos, Pai, possamos nos deleitar na Tua palavra, pois te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Que bom que você tem participado conosco e hoje estamos no sexto tema. Como o tempo passa rápido, não é verdade? E eu gostaria que você já pudesse abrir a palavra de Deus comigo, a Bíblia que está em suas mãos, Evangelho de São João, o capítulo 19, no verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Não é diferente de ontem. Ontem, uma frase bem curtinha: tenho sede. Hoje, Jesus Cristo está na cruz. Ele olha agora novamente para o céu e ele pronuncia uma palavra. E a palavra está no verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A palavra consumado no grego é a palavra tetelestai. A palavra tetelestai significa feito está, completo, eficiente, suficiente. Este é o real significado da palavra tetelestai. Junto à cruz de Cristo estavam os soldados do Império Romano. E quem sabe quando eles ouviram Cristo gritando, está consumado, quem sabe eles não conjecturaram naquele momento, feito está. Eliminamos mais um, cumprimos o nosso papel. Ali estavam também os fariseus, os líderes religiosos que haviam traído Jesus Cristo. Quem sabe eles disseram também, estamos livres do problema, feito está, está consumado. Ali estava um grupo de mulheres, juntamente com elas, o discípulo amado. Quem sabe elas não disseram naquele dia, acabou o sofrimento do mestre, acabou o sofrimento. Ele já disse, está consumado. Ali estava uma mãe olhando para a cruz e vendo seu filho morrendo, e de repente ele grita, está consumado. Quem sabe a mãe não disse para si mesma, acabou. Acabou o sofrimento do meu filho, o meu filho descansa. Mas o que de fato Jesus estava ensinando para mim e para você com a frase, está consumado? Esse clamor não é um clamor de derrota, não é um clamor de murmúria. Quando Cristo disse, tetelestai, está consumado, Ele estava dizendo, feito está, a obra da redenção está concluída. Na realidade, é uma declaração de vitória. É a vitória de Cristo sobre o pecado e a garantia da minha e da sua salvação, amém? Quando Cristo disse, está consumado, Ele está dizendo para todo o universo, eu venci. E devido à minha vitória, você também é vencedor em meu nome. Amigo, toda preposição relacionada à salvação começa com em Cristo,
porque sem Cristo não somos nada, sem Cristo estamos perdidos. É por isso que Paulo diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então a vitória de Cristo garante a minha e a sua vitória, amém? E Deus seja louvado por isso. Então quando ele disse, tetelestai, está consumado, feito está, completo está, ele estava dizendo para todo o universo: eu venci o pecado, eu venci o tentador, eu venci, tetelestai. É bem verdade que muitos, ao lerem esse verso, se perdem em algumas situações, e eu quero trabalhar um pouco com essas situações. Muitos têm pregado por aí, que quando Jesus Cristo disse está consumado, ele estava eliminando para todo sempre a guarda dos 10 mandamentos. Quando Cristo foi preso na cruz, quando ele foi morto na cruz, quando ele disse está consumado, na cabeça de muitos cristãos, a partir daquele momento, eu não preciso mais guardar a lei, porque Cristo crucificou consigo as ordenanças do Antigo Testamento. Eu preciso estudar a Bíblia em todo o seu contexto. Sabe aquele ditado muito comum no meio evangélico que diz assim: todo texto fora de contexto é um pretexto? Pois é, amigo. Quem diz que a lei foi abolida na cruz é um pretexto. Certa vez eu estava num pequeno grupo realizando um estudo bíblico sobre a lei, e quando eu saí daquele pequeno grupo, um líder religioso de uma igreja disse assim: pastor, até quando você vai ficar ensinando mentiras para as pessoas? Eu falei: e que mentira eu estou pregando? E ele dizia para mim: pastor, quando Cristo morreu na cruz, e quando ele disse está consumado, Paulo é muito claro em dizer, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 15, 16 e 17, que a lei do Antigo Testamento caducou. Por que você está ensinando que precisa guardar os 10 mandamentos? Eu falei: é verdade. Você não está errado no que você está dizendo. Não. Eu falei: não. O problema é que você não conhece toda a palavra de Deus. Como assim, pastor? Porque quando Paulo disse que Jesus crucificou com ele as ordenanças do Antigo Testamento, Paulo não está se referindo à lei moral. Lei moral? Eu falei: pois é. Você sabia que o povo de Israel vivia dentro de um complexo de 613 leis? 603 estavam divididas entre lei civis, lei dietética e lei cerimonial. Quando olhamos para Êxodo capítulo 20, encontramos os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é conhecido como lei moral. E a Bíblia é muito clara em dizer, e Isaías também disse isso de forma muito clara: a lei de Deus é eterna. Qual lei é eterna? Se você observar, Levítico capítulo 23, Moisés, inspirado por Deus, ao escrever as leis cerimoniais, as leis dietéticas e as leis civis, ele disse: todas essas leis têm o seu tempo determinado para se cumprir. Quando Cristo disse está consumado, estava se concluindo naquele momento, ele estava dando fim naquele momento todo o cerimonialismo do santuário. O cerimonialismo do santuário, ele iria finalizar na pessoa de Cristo, porque Paulo diz que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual, aquele que deveria ser sacrificado por mim e por você. Quando João Batista ouviu pela primeira vez, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sabe o que João Batista estava dizendo? Chega de sacrifício de animais, chega de derramamento de animais, porque o único sangue que pode nos lavar, que pode nos perdoar, esse foi derramado na cruz do Calvário. Os demais eram substitutivos, os demais eram um teatro que acontecia de manhã e de tarde, era um cheque predatado que se cumpria na cruz de Cristo. Cada sangue derramado representava o verdadeiro Cordeiro de Deus sendo imolado e morto na cruz por amor a mim e amor a você.
Entenderam? O texto não está dizendo que Cristo levou consigo os 10 mandamentos para a cruz. Aliás, os 10 mandamentos não tinham nada a ver com a lei cerimonial. Os 10 mandamentos não tinham nada a ver com a lei dietética. A lei dietética, Levítico capítulo 11, aquilo que se pode comer e aquilo que não pode comer. Deuteronômio capítulo 14 repete a mesma lei. A lei civil era a lei que regia o povo de Israel como nação. Por exemplo, quando Moisés disse assim, olho por olho e dente por dente. Não é a lei da vingança, é a lei da indenização. Era a lei da indenização. Se eu ferir alguém, eu deveria restituir o tempo que ele perdeu de trabalho, eu deveria restituir o tempo que ele estaria parado. Entenderam? Era Deus estabelecendo Israel como uma nação. Eu não posso dizer para você que essa lei foi pregada na cruz. Eu não posso dizer para você que a lei dietética foi pregada na cruz, porque ela não tinha a ver com o cerimonial. Que lei foi pregada na cruz? A lei que envolvia os ritos do santuário. A lei que exigia para que o pecador pudesse resolver o seu problema, ele precisava sacrificar um animal. Foi essa lei que Cristo pregou na cruz. Amigos, quando Cristo pregava o Sermão do Monte, no livro de São Mateus, ou o Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, ele disse assim, olha, não pensei que eu vim destruir a lei ou acabar com a lei, pelo contrário, eu vim para cumprir a lei, porque nem o céu, nem a terra passarão antes que tudo isso se cumpra. Amigo, o céu já passou? A terra já passou? É claro que não, a lei ainda continua vigente. Eu preciso guardar ainda os 10 mandamentos, sabe por quê? Primeiro detalhe, eu gostaria que você pudesse entender um pouco a diferença de lei. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 31, verso 18, diz que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra e entregou para Moisés. O livro de 2 Crônicas, capítulo 35, verso 12, lá diz que Moisés escreveu a lei dietética, a lei cerimonial, a lei civil. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 20, que a lei moral foram colocadas dentro da arca. A lei cerimonial, de acordo com Deuteronômio 31, foi colocada ao lado da arca, percebe? A lei escrita por Deus dentro da arca, a lei escrita por Moisés fora da arca. Assim entendemos que Deus fez uma separação de leis na Bíblia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Olhem para mim. Se Deus fez diferença, por que muitos não fazem? Porque muitos querem colocar a lei dentro de um pacote. Mas na realidade, a maioria das pessoas não tem problema com o 7º mandamento. A maioria das pessoas não tem problema com o 5º mandamento, com o 1º mandamento, com o 2º, com o 3º. Você percebe que quando estamos dialogando com alguém, o maior problema tem a ver com o 4º mandamento, que tem a ver com a guarda do sábado. Não, Jesus, quando morreu na cruz, ele crucificou consigo o sábado. Em partes, não está errado, mas eu preciso saber qual sábado Jesus colocou na cruz. Como assim, pastor? Qual sábado? Você sabia que a Bíblia, ela narra 9 sábados? Não sabia? Deixa eu falar eles rapidinho para vocês. Levítico capítulo 23 apresenta uma lista de 7 sábados. Eram feriados e eram reverenciados como as horas sagradas do sábado. Não poderia trabalhar, não poderia fazer obra alguma. Por exemplo, a Páscoa, o Pessã, era um sábado cerimonial. Os pães asmos eram sábado cerimonial. As primícias eram sábado cerimonial. O dia de Pentecostes era um sábado cerimonial. A festa das trombetas era um sábado cerimonial. O dia da expiação, ou Yom Kippur, era um sábado cerimonial. A festa dos tabernáculos também era um sábado cerimonial. Sabe o que é interessante? Que todos esses sábados
cumpriram-se na vida de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, o Cordeiro, a Páscoa, os pães asmos, sofrimento dos discípulos devido à morte do Cordeiro, as primícias, a ressurreição de Cristo e um grupo de pessoas que ressuscitaram juntamente com Ele. A festa do Pentecostes representa os discípulos recebendo o batismo do Espírito Santo, e por aí vai. Você percebe que tudo começa com Cristo e finaliza-se com Cristo, todo o rito cerimonial, porque o rito cerimonial ou a lei cerimonial tinha um foco: colocar os olhos das pessoas em Cristo. Você percebe que há uma diferença? Agora, quando eu olho para os 10 mandamentos, o que eu encontro? Paulo diz assim: se não fosse a lei moral, eu não saberia o que é o pecado. Talvez ainda não ficou claro para você, mas a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4, diz assim: o pecado é a transgressão da lei. Sabe o que crucificou a Cristo? A transgressão da lei. Eu e você violamos a lei, eu e você quebramos a lei, e porque quebramos a lei, pecamos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe por que eu e você morremos? Porque pecamos. E sabe o que é o pecado? A transgressão da lei. Eu morei praticamente parede e meia com um pastor evangélico. A minha casa era uma casa geminada. E um dia aquele pastor disse assim para mim: você ainda está sobre a lei do Antigo Testamento? Você guarda os 10 mandamentos? Eu falei: sim, eu tenho buscado guardá-los, incluindo o 4º mandamento. Mas não precisa. Eu falei: não, o senhor é pastor, não é? Ele falou: sim, eu sou pastor. Eu falei: amigo, eu vou procurar uma outra casa para morar. Ele falou: por quê? Porque eu moro ao lado de alguém que roubar não é pecado, que adulterar não é pecado, que matar não é pecado, então eu estou correndo o risco de ter um vizinho como o senhor. Eu vou procurar outra casa. Não, a Bíblia não diz que essas leis foram canceladas. Eu falei: não, qual foi cancelada? O sábado. Eu falei: é? Onde está escrito? O sábado foi abolido. Eu falei: é? E qual? Como assim? Eu já apresentei para vocês aqui 7 sábados. Hebreus capítulo 4 fala de um sábado milenal, 1000 anos de descanso no céu, e tem um sábado moral. Qual desses foram abolidos? Mas pastor, eu não sabia que a Bíblia narrava 9. Eu falei: então amigão, aprenda a contar os sábados na Bíblia e depois a gente conversa. Tem muita gente que querem dizer algo que desconhecem. Amigo, a Bíblia deve ser estudada no contexto de oração. Muitas vezes eu e você vamos para a Bíblia cheia com os nossos desejos, com nossas vontades, e enxergamos aquilo que nós queremos. É por isso que toda vez que eu uso esse livro, que eu vou estudar esse livro, eu falo para Deus: Senhor, esvazie-me de mim mesmo, para que eu possa compreender a Tua palavra na beleza da Tua santidade. Eu não quero aprender com meus olhos, eu quero aprender com Teus olhos, Senhor. Não seria essa uma oração antes de abrirmos esse livro? Para que de fato possamos ouvir a voz de Deus falando conosco? Pastor, para que então serve os 10 mandamentos se ele não me salva? É verdade, os 10 mandamentos, ele não tem participação nenhuma na salvação. Mas sabe o que é interessante? Ele tem participação na condenação. Porque a lei me mostra o que é o pecado. E se eu não observo a lei, significa que eu estou andando em pecado. Deixa eu falar para você que já é batizado. Talvez eu esteja falando para algum evangélico, para um outro cristão de uma outra denominação. 1 João capítulo 5, verso 18 diz assim: aquele que é nascido de Deus e não vive em prática do pecado, Satanás não lhe toca. Vamos entender esse texto? Aquele que é nascido de Deus, quando eu nasço para Deus? Quando eu sou batizado. E agora não vive em prática do pecado, ou seja, não vive transgredindo a lei, Satanás não lhe toca. Eu vejo muita gente indo para a igreja evangélica dizendo: Deus me salvou pela graça, e cai endemoniado na igreja. Não tem um problema? Aquele que é nascido de Deus e não vive em prática do pecado, o diabo não lhe toca. Por que ele está tocando na sua vida? Por que você está passando problemas relacionados a isso? Não tem um problema aí? Sabe qual é o problema? Ele se chama pecado. Quando eu guardo a lei de Deus, eu estou entrando num muro de proteção. Então entenda nessa noite: eu não guardo para ser salvo, eu guardo porque estou salvo.
É por isso que eu guardo os mandamentos de Deus, para que eu não viva em pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Certa vez Jesus ele disse assim: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não quer que eu e você ficamos olhando para o céu e falando assim: ah, eu te amo, Jesus. Ok, então me mostre. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso, tá bom, eu sei. Me amas? Guarde os meus mandamentos. Alguém perguntou para ele quais, e ele recitou os 6 últimos, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho e também não cobiçarás nada. Tá, pastor, mas ele pulou os 4 primeiros. Por que ele pulou os 4 primeiros? Ele não tinha problema nenhum em amar a Deus. O problema dele era em amar o próximo. Este era o problema. Para um doutor da lei que perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Você conhece qual é o maior mandamento? Eu conheço. E qual é? Amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Sabe o que significa os 10 mandamentos? Amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos. Amor ao próximo, os 6 últimos. Os 10 mandamentos é a base relacional de um Deus que ama a mim e a você. Quer ver só? Olha que interessante quando olhamos para os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: proíbe adorarmos imagem. Quando Deus começa dizendo: porque eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra do Egito. Mas antes de falar do primeiro mandamento, sabe o que eu e você muitas vezes fazemos? A nossa tendência ao apresentar a lei de Deus para as pessoas é apresentar a lei. Já percebeu isso? Toda vez que vamos estudar a Bíblia com alguém e falamos da lei, eu falo só da lei. Mas leia o verso 1 primeiro, amigo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Primeiro Deus te salva, depois Ele te dá a lei. Percebe que muitas vezes o que eu e você fazemos? Queremos dar a lei para depois falar de Jesus. Primeiro Deus te salva, depois Ele dá a lei. E sabe por que Deus fez isso? Para você não colocar na sua cabeça que a lei te salva. A lei não te salva, ela te condena. E quando ela me condena? Quando eu não obedeço ela. Porque eu já fui salvo em Cristo Jesus. E para me manter salvo, eu não devo viver pecando. E o pecado é a transgressão da lei. E Tiago diz o seguinte: se eu não mato e não roubo, mas eu transgrido o sábado, você transgrediu toda a lei. É como se você estivesse matado, é como se você estivesse roubando. Porque na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Não dá cálculo, não é? Mas é isso mesmo. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Então o primeiro mandamento é Deus proibindo que eu e você colocamos qualquer coisa em nosso coração que não seja Ele. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossos corações. Então Deus está protegendo o seu coração. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele está dizendo: filho, não tira isso que está no seu coração e coloque ele em uma forma de matéria, porque ele vai decepcionar você. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Sabe o que é isso? Quando você prega uma coisa e vive outra. Deus está dizendo: filho, seja honesto, seja verdadeiro, tenha caráter, porque caráter é o único tesouro que você vai levar para o céu. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado. É Deus dizendo assim: filho, você confia em mim? Confio, então descanse no sábado. Aí eu vou passar dificuldades, então você não confia em mim. O sábado não é seu, o sábado é meu. 6 dias eu me permito dividir o tempo com você. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode cuidar dos seus haveres, mas no sábado eu não abro mão, porque eu quero que você fique desligado de tudo e conectado unicamente a mim. Um dia. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Deus está protegendo o respeito que eu e você devemos ter para com os nossos pais. O sexto mandamento: não furtarás. Deus está protegendo o bem do próximo. O sétimo mandamento: não cometerás adultério. Deus está protegendo a família. O oitavo, quando Deus diz: não levantará falsas testemunhas, Deus está protegendo o nome do próximo. E não cobiçarás nada. Deus está protegendo, sabe o quê? As coisas das pessoas. Os 10 mandamentos
eles foram escritos com princípios relacionais. É um Deus de relacionamento, é um Deus dizendo assim: filho, os meus mandamentos foram escritos para que você possa viver com caráter na terra, porque os 10 mandamentos é o caráter escrito de Deus para mim e para você. Entenderam a seriedade? Se os 10 mandamentos é algo tão sério, por que muitas pessoas não têm levado os 10 mandamentos a sério? Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu porque os 10 mandamentos foram quebrados. Cristo morreu por causa do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Mas lembre-se, não significa porque você guarda os 10 mandamentos que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque Cristo guardou os 10 mandamentos à risca, e a vitória dele garante a minha e a sua vitória. Então, pastor, se eu não tenho que fazer isso, você tem que fazer, não para ser salvo, porque você já está salvo. Cristo pagou o preço na cruz. Mas, pastor, o que eu devo fazer então? Até então, pastor, eu não sabia. Pastor, eu fui batizado numa igreja evangélica e eu tenho trabalhado no sábado, eu tenho violado os 10 mandamentos. O que Jesus tem a falar para mim? Pedro responde em Atos capítulo 2: arrependa-se dos seus pecados, sejam batizados. Mas, pastor, eu já fui batizado. Sabe o que Pedro fala na sua primeira carta? Se eu fui batizado e transgrido a lei de Deus, é como o cão que come o seu próprio vômito e a porca que voltou a se lambuzar no lamaceiro. Entenderam? A seriedade que é não observar a lei de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? O que você deve fazer é nascer de novo. Mas, pastor, eu já fui batizado. A Bíblia diz que há só um batismo, há só um modelo de batismo. Atos capítulo 19, Paulo encontrou um grupo de pessoas que haviam passado pelo batismo, e Paulo começou a pregar para eles, e ele falou de Jesus, ele falou do Espírito Santo, e eles disseram: não conhecemos, e foram necessários que eles fossem rebatizados pelo apóstolo Paulo. O rebatismo é bíblico. Agora, é bem verdade que eu não posso fazer esse momento como um momento simples. Batismo é algo sério, é a única festa que liga o céu e a terra. Batismo significa que o meu nome será inscrito no livro da vida. É por isso que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Não seria prudente hoje você dizer: Senhor, eu não entendi a seriedade que é os 10 mandamentos. Eu não entendia, Senhor, qual lei Jesus crucificou com ele na cruz. Quando ele disse: tetelestai, está consumado, está feito, completo está. Ele estava crucificando com ele todo o rito cerimonial, garantindo a minha e a sua salvação. Qual é a resposta do seu coração mediante o que Cristo fez por mim e por você? É por isso que ele disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. A Paulinha, ela vai cantar nesse momento. Não gostaria você de aproveitar esse momento